Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, sétimo ano A, bom dia, sétimo ano B. Bom dia a todos, bom dia a todas. Espero que vocês estejam bem. Gabriel, Igor, quem eu não dei os bons dias ainda aí, ó. Murilo, Felipe, Rômulo, Lorena. Olha a Lorena aí online. Show de bola, Lorena. Bom Lorena, dia, não é? Quem é vivo sempre aparece. Rômulo, bom dia. Yasmin, bom dia. Gustavo Alves, meu amigo, bom dia. Thiago. Bom dia a todos. Bom-vindo, pessoal. Seguinte, enquanto vocês vão chegando aqui... Bom dia, Thiago Rigotti. Bom dia, Gabriel. Seguinte, ó, página 22. Vamos iniciar primeiro pelo Organizando a História. Eu quero saber aqui esse Organizando a História. E eu quero selecionar alguns participantes da aula de hoje. E ficar falando sozinho aqui é muito chato, né? Ficar falando sozinho, vocês vão ficar me escutando? Não, eu quero ver vocês. Então eu vou chamar logo o nosso amigo tímido aí, ó. Oi. Ei, Marina, bom dia. Bom dia. Vamos lá, eu vou chamar, ó, uns alunos aí que são inteligentes, acredito, todos aqui têm. Vou chamar o Ítalo e... Cadê? Deixa eu ver aqui. Ok, Bruna. Ítalo e Bruna. Bom dia. Thiago, Ei, Ítalo, bom. Oi, bom. que página que é mesmo? Página 22. Ah, tá. Antes de dar aula, um monte de coisa. Vamos lá, página 22. Cadê o Ítalo? Bruna. Bruna? Eu. Vamos lá, vou te perguntar, tá? Posso fazer a primeira pergunta do Organizando a História. É só pra gente... Não, Thiago. Você não fez atividade? Thiago, eu fiz. Ah, Bruna, calma lá, Bruna. Eu fiz, eu só não sei direito se eu Ah, show. Então vamos lá. Meu Deus, eu dei um cutucão aqui que daqui a pouco eu desligo a internet. O navegador Cristóvão Jacques foi o responsável por liderar expedições para proteger a costa brasileira. O nosso litoral, né? Nós estamos falando aqui do nosso litoral. Proteger de quem? Dos invasores. Dos invasores estrangeiros. Essas expedições, Bruna, presta atenção, ficaram conhecidas como A. Expedições punitivas para punir esses invasores. Expedições de guerra para guerrear contra os invasores. Expedições de reconciliação para poder fazer as pazes aí com os indígenas, com os invasores. Ou é uma expedição guarda-costa para proteger a costa litorânea. Ou é chamada de expedição de garantia. E aí, Bruna? A, B, C, D. Expedições guarda-costa? Show de bola, Bruna. Gostei, hein? Se foi no chute, foi certeiro. Lógico que não foi chute. Tio tá brincando. Tio sabe da sua capacidade, sabe que você é inteligente, tá, Bruna? Tio tá brincando. Expedições guarda-costa. Show de bola, Bruna. Gostei. Proteger a nossa costa, né, pessoal? Então, as nossas primeiras expedições que nós tivemos ali, a intenção era o quê? Proteger das invasões. Nem era, de fato, explorar, porque não tinha encontrado ouro nem prata, então, por enquanto, as Índias eram mais interessantes. Então, nós vamos ter um período quase que eu posso dizer que pré-colonial, que é de 1500 a 1530. Esses 30 primeiros anos aí, que vai ser lentamente, né, reconhecer, mapear, mas depois, de fato, para proteger o território, o que acontece? Expedições guarda-costas. Vamos proteger o nosso litoral. Protegido, é hora de explorar. Bora lá extrair. Diga, Danilo. É que no final já tinha dado uma entregada, né? Porque expedições para proteger a costa brasileira de invasores estrangeiros. Ou seja, já estava na cara, né, Thiago? O quê? E era expedições guarda-costas, porque era proteger a costa brasileira de invasores estrangeiros. Exatamente. Isso aí é uma interpretação de texto, Danilo. Show de bola. Bem analisado. Vamos para 2, então. Ítalo. Bom dia, professor. Bom dia, Cavate. Demorei um pouco para chegar. Bateu o sinal, você veio correndo. Cadê o Ítalo? Sei não. Ítalo, é a 2, ó. Vou ler para você. Então, você vai me responder se é verdadeiro ou falso. Então, eu vou perguntar a cada aluno. Eu quero selecionar aqui primeiro o Ítalo, depois eu vou chamando o resto. Tá bom?
Vamos lá, tem 1, 2, 3, 4, 5 opções, 5 alunos participam. Adiante. Por volta de 1530, Cavati, a posse portuguesa do Brasil se efetivou. Então, Felipe, assinale os fatores que contribuíram para que essa decisão fosse tomada pela monarquia portuguesa. Então, vamos iniciar pelo Kelvin. Kelvin, o rei Dom João III... Kelvin, me escuta? Estudante. Show, vamos lá. O rei Dom João III, Kelvin, ele não queria colonizar, página 22, não queria colonizar nenhum território. Então, apostou em utilizar novas técnicas de navegação e intensificar o comércio de especiarias. Presta atenção. O rei Dom João III não queria colonizar nenhum território. Essa questão, ela é verdadeira ou ela é falsa? Falsa. Kelvin. Verdadeira. Por que ela é verdadeira? Ah, tio, peraí. Olha a data. Por volta Tá. de 1530. 1530. E olha o que o texto Ah, fala. não é falsa. Falsa Ela porque eles começaram a colonizar a América por volta de 1530. Exatamente. A própria leitura já diz isso, né? Por volta de 1530, a posse portuguesa do Brasil se efetivou. Quer dizer que a colonização fez acontecer. Então, ela é falsa. Primeira. Vamos lá. Cadê o João? JV. João Vitor. Vamos lá, hein? Vou perguntar para você, ó. Foram descobertas riquezas minerais nas colônias espanholas? Tiago, eu acho que é verdadeiro. E agora a próxima. As viagens até as Índias tinham alto valor, João? Ou não? Verdadeiro. E os territórios portugueses na América sofriam ameaças estrangeiras, João? Verdadeiro ou falso? É verdadeiro. E foi feita uma aliança com franceses na colonização do Brasil? Falso. Falso. Não foi feita uma aliança, foi feito o quê? Um conflito. Nós tivemos um conflito entre brasileiro, colonos aí no caso, e franceses, que vai envolver também disputas tribais. Nós vamos ter de um lado os Yanomamis e dos outros os Tupiniquins. Tupiniquins, que era depois a gente até chamado. Ok. É só para refrescar. Ô, Cavati, você tá triste aí? Tio, repete aí como ficou a sequência. Ficou falso, verdadeiro e falso. Falso a primeira e falso a última. E as três do meio, verdadeiro. Gustavo Cavati, inicia para mim a leitura sobre contatos, escambos e feitorias. Para a gente poder debater um pouquinho aqui. Bem rápido. Tá bom. Vai lá. Contatos, escambos e feitorias. Como vimos, os portugueses não encontraram minas de ouro e prata nas primeiras viagens que fizeram para a colônia americana. Por isso, não deram grande atenção ao território. Ainda assim, alguns negociantes viram na extração de pau-brasil um negócio lucrativo e conseguiram do rei autorização para explorá-lo. Então, olha aqui, vamos fazer a ligação aqui, ó. Quem é que viu vantagem nisso? Os comerciantes. Então, grifem, marca essa palavra porque ela é muito importante, ó. Cadê os comerciantes, ó? Não encontraram ouro. Então, grande atenção ao território. Assim, alguns negociantes, eles negociam esses produtos e mandam lá para Portugal para ser vendido. Viram que na extração do pau-brasil. Extrair. Igual você vai extrair um dente. Você vai arrancar o dente. Significa que você vai arrancar o pau-brasil, né? Então, continua, Gustavo. Ok. A árvore do pau-brasil era encontrada facilmente em várias áreas da Mata Atlântica, desde a atual região de Pernambuco até o Rio de Janeiro. O interesse comercial por essa árvore se devia a dois motivos. Da madeira triturada obtinha-se uma tinta vermelha, que é utilizada para tintir tecidos, e a madeira era bastante resistente. Ótimo. Então, nós temos duas utilidades fenomenal. E agora essa pergunta é aquela pergunta maldosa, pergunta difícil. Presta atenção. Eu vou escolher uma... Eu sei que essa aluna vai me responder assim, ó, de olho fechado. Yasmin, minha amiga, Yasmin.
Só que tu me... Yasmin? Bom dia! Yasmin é a rainha do TikTok. Ela não quer falar nada comigo. Eita. Yasmin? Quero não. É, né? Quando você precisar de ponto, também vou falar assim, quero não. Tá certo. Vamos lá. Vou deixar aberto. Quem souber me responder, me respondam. Pessoal, nós estamos falando aqui que tem duas grandes utilidades o pau-brasil. A tinta vermelha e a madeira. Na Europa, vamos olhar lá para o mercado, para onde que vai ser mandado, né? Porque quem vai consumir essa tinta aqui no Brasil não vai ser consumida. E a madeira aqui também acho bem difícil. A ideia é mandar lá para a Europa, principalmente para Portugal, lembrando que existe um pacto colonial, que esses produtos eles devem ser comercializados ali, ó, para os portugueses, tem a vantagem. Então vamos entender o seguinte, essa madeira e essa tinta, elas eram usadas de que forma lá na Europa? Tio, a tinta era para tingir as roupas. Claro. Que Também. era Por ser Que mais? resistente, e a madeira, por ser resistente, podia ser usado para construções, tipo, construções básicas, não tem? Para arquitetura, tipo. Templos e que mais? Tá faltando mais, é para falar mais aí. Quero ouvir vocês. E para Portugal obter mais riquezas e mais dinheiro? Ótimo. Portugal aí só sai lucrando. Esse Thiago, século olha, XVI... Se Fala, você, João. Que mais? se você triturasse o pau-brasil, você tinha uma tinta vermelha. Você tingia tecidos e a Que madeira mais? você usava em construções que é bastante resistente. Sim, sim. Essas construções bem resistentes é o que eu quero saber. Aonde que a tinta aí era usada e onde que essa madeira era usada? Olha, a tinta era usada em roupas, em tecidos, para Que tingir. mais? E a Vocês estão construção. esquecendo de algo muito importante. Você E, está lá na Thiago, Europa, Tio, eu sei. Acho que eu sei. no século XVI. construção naval. Construção naval, ok. Lembrando que essas expedições, essas caravelas, elas precisam aguentar essa viagem longa no oceano. Então, essas madeiras seria, ó, perfeito. Lembrando que no sexto ano nós descobrimos uma madeira boa também. O cedro do Líbano, que era usado por quem? Pelos fenícios, estão lembrados? Então, essas madeiras ela vai se assemelhar àquela que nós estudamos lá pelos fenícios. Outra coisa que vocês estão esquecendo. A tia Osana, ela já trabalhou na arte. O que eu tinha na Europa lá para o século XV, século XIV, até no século XVI? Renascimento? O Renascimento, os artistas renascentistas. E pensa para você fazer uma tela com a cor desse vermelho sangue. Então era uma cor difícil. Então você entende que essa tinta não era cara somente por ser vermelho. É porque você usava para roupa, para telas. Então, identificação de grandes caravelas e usada na pintura de telas. Exatamente, Ita. Então nós temos aí, ó, como que ela tinha um valor. Se ela era procurada, aquela oferta e procura, né? Se tem 100 pessoas querendo um produto, o produto se eleva, ela fica caro. Mas se eu tenho vários produtos para uma única pessoa, o produto fica barato. Porque eu vou estar sobrando, mas não vai estar sobrando. Então quer dizer que vamos explorar o litoral porque dá dinheiro. Então esses negociantes, eles viam nessa tinta muita vantagem de conseguir o quê? Ó, lucro. Lógico, o ouro e a prata já era o lucro ali, ó. Eles não precisavam nem negociar, era só vender, né? Que já era o lucro feito. Mas no caso, a tinta do pau-brasil e a madeira, pelo menos aqui no início do século, até na metade do século XVI, a gente está observando o quê? Que ela tinha a sua vantagem. Professor, e a cana-de-açúcar? Agora ainda não. Porque tem um processo. Aqui nós estamos plantando para o Brasil? Não. Nós estamos somente o quê? Extraindo, tirando da natureza. E quando a gente começa a extrair... Sim, Gustavo? Eu não vou nem chamar Portugal de Portugal, vou chamar de ganância, isso sim. Mas hoje em dia, essa ganância não está mais só em Portugal, Gustavo. Hoje nós vamos substituir essa palavra ganância. Porque ela está inserida o quê? No mercado. A ideia é o quê? Que ganhar mercado. Comprar, extrair.
Hoje, nós temos muitos países que vivem dessa forma, que a gente chama de imperialismo. Esse imperialismo a gente observa hoje nos Estados Unidos, na China. O tio sempre comenta com vocês dos produtos que a gente observa. Ó, só olhar o celular de onde que veio, a caneta. Muitos produtos nossos vêm da onde? É fabricado no Brasil? Não, é de fora. Então, por quê? Eles ganham mercado com isso? Claro. Se eles estão produzindo, o emprego é gerado onde? A maioria do lucro é retornado para onde? Para o país que produziu. Então, a gente observa que nós hoje, nós consumimos filmes. Vamos olhar os filmes. São os filmes nacionais ou são os filmes americanos? Tio, Filme. Oi? travou de novo? E aí, pessoal, me escutam? É o Cavate que tá travando. É o Cavate que travou. Daqui a pouco o Cavate volta. Tá congelado ali a imagem. Pessoal, Sabe que você vamos viu o lá. jogo ontem? Pessoal, João, vou tirar ponto com isso, hein? Presta atenção. Se nós estamos falando de extrair produtos, qual é a consequência disso no nosso litoral? No nosso território? Eu estou extraindo essa madeira. Isso é bom ou isso é ruim? Depende. Para alguns é bom, para alguns é ruim. No nosso território, eu estou extraindo, mas eu estou plantando novamente esse produto? Não, tá degradando da natureza. Mas vai ser ruim. Vai ser ruim porque não tem riqueza. Então nós vamos quase, pessoal, acabar com o nosso quantitativo aqui de pau-madeira. Tio, igual era dito, eles iam para um lugar e quando acabava o pau-brasil daquele lugar, eles iam para outro e outro e Para outro. outro, para outro. Exatamente. E dessa forma, pessoal, quase que a gente acabou com as espécies de pau-brasil. Por quê? Porque a preocupação que era tirar, mas não repor. Isso a gente observa muito essa cultura de arrancar e não plantar outro em muitos de nós aqui hoje em dia. Ô, Thiago, Oi, Gabriel. será que tem quantos anos aquela árvore pau-brasil lá na pista? Não sei. Qual árvore você diz? Essa pau-brasil tá na pista, eu acho que indo pra Jaguaré, Solidão, Ela não é sei lá. pau-brasil, não. Ela é outra É madeira. pau-brasil. Eu vou ver certinho. Mas não é, eu acho que não é pau-brasil, não. Tio, tem uma árvore que se chama falso pau-brasil, né? Tem outros derivados, né? A semente é vermelhinha e parece pau-brasil, mas não é não. Eu tenho uma sementinha dessa daí. Vamos lá, pessoal. Agora na página 24. Vamos virar a página aí. Agora, para me ajudar na leitura, a gente vai pedir de ajuda, né? Como eu vou aproveitar que ela está online hoje, eu vou pedir ajuda aqui da Lorena. Tá? Lorena, por favor, inicie a leitura só aqui do primeiro parágrafo da página 24. Depois a gente vai revezar aqui com a Marina. Deu? A primeira a Lorena abre e depois a Marina lê a parte de baixo. Vai lá, Lorena. Lorena. Oi, Lorena. Vai lá, Marina, pode iniciar. Depois eu escolho outro. Tá. Para explorar o território brasileiro, foram organizadas feitorias em vários pontos do litoral. Nelas, os portugueses armazenavam os produtos extraídos das matas brasileiras, principalmente o pau-brasil. Depois, esses produtos eram embarcados nas caravelas e enviados a Portugal, a fim de serem vendidos em todo o continente europeu. Quando as reservas de madeira de uma região terminavam, os portugueses deslocavam-se para as novas áreas do território, o que provocou sérios danos ambientais em parte da Mata Atlântica. Era o início da exploração predatória das riquezas naturais do Brasil e Portugal. Ok. Cadê Lorena? Lorena? Vai lá, ô Duda, continua. Fala tu, Thiago. Continua. Eram os indígenas o quê? Peraí que agora eu me perdi, Thiago. Tá aqui na tela, ó. Eram os indígenas responsáveis por... Ô, Thiago, deixa eu ir. Achei. Eram os indígenas os responsáveis por derrubar as árvores, cortá-la em pequenos troncos, transportá-los até o litoral e acondicioná-los nas caravelas.
Em troca, eles recebiam objetos considerados de pouco valor na Europa, como pentes, anzóis, espelhos, colares, facas e machados de metal. Por esse motivo, muitos historiadores afirmaram que a troca de pau-brasil era realizada por bugigangas. Continua. A amistosidade dos primeiros contatos logo acabaria. Os indígenas não entendiam o trabalho como uma atividade contínua, visando a acumulação de mercadorias. Também não tinham a ideia de lucrar com a comercialização. Por isso, muitos resistiam ao trabalho forçado, fugindo para locais ainda desconhecidos dos colonos, ou atacando as fortificações em que estes viviam. Ok, então nós temos aí uma represália dos indígenas, que atacavam inclusive os portugueses, muitas vezes. Ok, nós vamos observar agora esse mapa. Sim. Tá me ouvindo? Sim, Lorena. Era o fone. Tudo bem. Lorena, vou precisar de você logo aqui, ó. Aqui na página 25 a gente observa um mapa, ó. Lorena, analisa para mim esse mapa aqui e me ajuda. Vamos lá, é você. É para ler? Ler e observar o mapa. Eu quero que você faça a leitura do mapa, mas pode ler, para te ajudar. Do lado, observe a extensão da região onde se extraiu o pau-brasil. Para extrair essa madeira, os indígenas se deslocavam para o interior. Observe o mapa, as áreas mais afetadas do litoral. Depois, andavam vários quilômetros para transportar o produto até o litoral. Mas afastadas do litoral, tá? Isso. As áreas mais afastadas do litoral, depois andavam vários quilômetros. Então, quer dizer que se eu estou buscando pau-brasil lá dentro do território, a 500 quilômetros, longe, é muito longe. Não é, César? E tinha que correr. Aí você pensa, lembra que na aula passada eu mostrei um pouco as formas de transportar esse objeto, essas madeiras. Vocês estão lembrados da aula passada que eu usei até o Google para poder mostrar aqui o nosso litoral? De que forma que eu vou escoar esses produtos? Por ferrovias? Por estradas? Por carro? Ou por rios? De que forma? Rios. Por rios, né? Pelos nossos rios. Então eram os transportes aqui, ó, bem fluviais, que transportavam esses produtos, escoavam os produtos até as regiões que daqui a pouco vão ser nossos portos, ó, e aonde que as feitorias estavam localizadas, a feitoria do Cabo Frio, feitoria de Todos os Santos, feitoria de Todos de Santo Aleixo e feitoria do Igaraçu. Então quer dizer que esses eram os pontos que aconteciam o quê? Que as madeiras eram transportadas e dessas região aqui, o que acontecia? Elas eram enviadas para Portugal. Mas está faltando, professor, localizar nesse mapa uma capital do Brasil. Como é que as pessoas vão conversar entre si se não tem um ponto em comum? Aonde que é feitas as negociações? Então, nessa colônia está faltando uma capital. E melhor, está faltando um organizador. Então, agora nós vamos entrar no capítulo que vai ser a organização política colonial, que é os governantes, né, no caso. Eu não vou ter um rei governando a colônia aqui. O rei está lá em Portugal. Mas esse rei precisa de um representante. Certo? E esse representante vai governar as colônias. Então, nós vamos ter vários representantes. Nós vamos falar dele logo. Vamos lá, interpretando documentos. É hora da rodada. Vamos lá para nossas questões. Valendo ponto. Vamos lá, Gabriel. Gabriel, tem um interpretando documentos. Por favor, inicie a leitura para mim, Gabriel. Gabriel e João Vitor, hein? Murilo, cadê Murilo? Já fica aí, ó. Thiago, tô a fim de ler não, na moral, Thiago. Mas eu também vou pensar na hora que eu vou dar ponto também. Vai lá, João, pode iniciar. A presença francesa no litoral brasileiro foi intensa. Uma das evidências disso foi o episódio da festa de Rouen, em 1550. Sobre esse evento, leia o trecho a seguir. Ok, então festa de Rouen. Vamos lá, fala um pouco. Uma festa brasileira foi realizada diante dos monarcas franceses Henrique II e da regente Catarina de Médicis.
Para receber o casal reinante, a cidade de Rouen resolveu fazer uma grande cerimônia. Construíram-se vistosos monumentos, obeliscos, templos e arcos do triunfo, e nesses locais aconteceu uma festa do Novo Mundo. Meio século depois da chegada dos portugueses ao continente, a voga parecia ser encenar os homens do Brasil, os bravos Tupinambá, aliados dos franceses. E assim se fez. 50 Tupinambá foram simular o combate perto do rio Sena, e na presença da nobreza local, para dar a maior amplitude à festa. Os indígenas foram misturados com mais de 250 figurantes vestidos à moda e representavam cenas de caça, de guerra e de amor, além de aparecerem carregados de bananas e papagaios. Bem, pela leitura, João, a gente observa que muitos desses indígenas eles eram levados para a Europa para ser mostrado como algo novo, aquilo que é estranho. Então, ele é colocado, a presença do indígena, principalmente lá para os franceses, que a gente percebeu que o Tupinambá, que é rival dos Tupiniquins, e você percebe que os Tupiniquins é aliados a quem? Aos portugueses. Já os Tupinambás é aliado a quem? Aos franceses. Que são justamente os franceses que vão tentar invadir aqui, principalmente Cabo Frio. Nós vamos ter uma grande batalha e depois nós vamos perceber o que vai ocorrer aí. Então vai ser uma batalha no período colonial entre indígenas e portugueses e franceses. Olha que bacana. Então vamos lá. Professor, mas a gente nunca tinha escutado falar muito disso. É porque pouco é trabalhado. É um tema pouco explorado ainda na nossa historiografia. Talvez explorado também na literatura, no cinema, mas temos alguns documentários, alguns animes que mostram um pouco esses acontecimentos. Vamos lá, vamos fazer primeiro as questões, depois a gente aprimora. Deixa eu ver se o livro vai falar um pouco mais sobre essas questões aqui. Não, acho que... Talvez a gente volte a discutir isso ali na frente, mas não mais agora. Talvez eu cobre algum trabalho, alguma coisa extra. Vamos lá, vamos resolver essas questões. Com base no texto e em seus conhecimentos, vamos marcar V para verdadeiro e F para fake news. Então vamos lá. A primeira pergunta é direta e reta, ó. Os europeus tinham curiosidade sobre a vida e os costumes dos nativos da América? Verdadeiro ou falso? Eu acho que é verdade. Não, tio. Tipo, ele tinha curiosidade em algumas coisas. É fake news ou é verdadeiro? It's true ou é it's lie? Eu acho que é verdadeiro. True. It's true. Eu também tô no true. Eu acho que é verdadeiro. É verdadeiro. Ô, Igor, muda aí. Então, a gente percebe que eles tinham muita curiosidade aqui, ó. E assim se fez. 50 tupinambás foram simular. Olha aqui, eles estavam simulando um combate perto do rio Sena. E na presença da nobreza local. Então, eles estavam encenando. Significa o quê? Que para os franceses que estavam assistindo aquela encenação, era igual apresentar um teatro. Eles queriam conhecer como eram esses indígenas. Como que eles lutavam, como que eles se vestiam. Então, os europeus tinham, sim, curiosidade sobre a vida e os costumes dos nativos da América. Então, a primeira é true, verdadeiro. Vamos para B. Os portugueses tinham total controle da costa brasileira e impediam qualquer aproximação de outras nações. Falso. Tio, eu acho que é falso, porque não tinha um controle total. Verdadeiro. Que Kelvin? Verdadeiro. Por quê? Tio, não sei explicar muito bem, não. Vamos ler de novo, Kelvin. Kelvin falou que é verdadeiro, ó. Os portugueses tinham total controle da costa brasileira. Se eles tivessem total controle, Kelvin, esses tupinambás, eles iriam lá para a França? Não. Você percebe que aqui os franceses, eles conseguiram muito bem
fazer aliança com os povos indígenas, levaram ele para lá para a França para apresentar uma encenação no Rio Sena. Quer dizer que os portugueses tiveram controle sobre essa ação dos franceses? Não. Então quer dizer que os portugueses tinham total controle? Não. Olha o tamanho do litoral, como que eles iam conseguir? É Tanto falso. que eles... Sim, Danilo. Então quer dizer que eles não tinham tanto controle que eles vão ser obrigados ao quê? A mandar um governante e a escolher uma capital para poder encurtar as comunicações, para saber quem é que está entrando, quem está saindo do litoral. Então essa segunda aqui, ela é falsa. 3. Os indígenas não suportavam a presença dos europeus, salvo em situação de troca comercial. Acho que sim. Acho que Presta é true. atenção. Para responder essa questão aqui, eu vou escolher o jovem. É um aluno muito comportado. Pessoal, é um aluno mais... Eu acho que não tem igual. Guilherme. Nossa! Ele é. Guilherme, bom dia, meu amigo. Cri, cri, cri. Enzo, bom dia. Bom dia, tio. Opa, eu gosto assim, tá vendo? Nossa Tá senhora. ligado, tá vendo? Uma voz mais Enzo. grossa que do Thiago. É a voz do Brasil. Enzo, olha só. Os franceses, quer dizer, os indígenas, eles não suportavam a presença dos europeus, salvo em situação de troca comercial. Isso é verdadeiro ou falso? Acho que é verdadeira, tio. Por quê? Quer dizer que os indígenas, eles não suportavam e eles foram fazer o que na França, então? Se eles não suportam, nem para a França era para ter ido, então. Era para ter lutado contra os franceses. Aqui no texto está falando, ó. Os portugueses ao continente, os bravos tupinambás aliados dos franceses. Francês não é europeu? Sim. Então, ó, os indígenas não suportavam a presença dos europeus. Tá certo ou errado? Falso. Falso, Enzo. Eu errei Isso é com fake essa aqui. news, é fake news. Não dá para marcar essa. Se os indígenas estão lá fazendo teatro no Rio Sena, meu Deus, quem dera eu. Então eles suportavam sim, eram até aliados. Você fazia, Thiago, teatro? Eu faria um teatro. Eu ia lá fazer uma encenação. Vamos lá para 4. Rapidinho que o nosso tempo já estourou. Ó, os franceses fizeram grande esforço para conquistar parte do território brasileiro, inclusive aliança com os povos indígenas locais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. True. Verdadeiro. Tio falou isso já. Os povos indígenas brasileiros fizeram diferentes alianças com os europeus. Verdadeiro. Show de bola. E a última. A festa de Rouen foi uma forma de aproximação entre os franceses e os tupinambá, além de uma maneira de apresentar os nativos aos reis. Verdadeiro. Verdadeiro, vocês estão demais, show de bola. Tá vendo? Vocês são show. Pessoal, é isso. Então, já compreendemos essas primeiras relações aí dos povos indígenas, de explorar o litoral, de explorar o pau-brasil, da riqueza dele lá na Europa e como que a gente está observando. Agora, amanhã, nós vamos falar dessa organização política. Lembra? O tio vai te falar de política? Que negócio é esse? O tio vai falar de política? Tio vai falar de política sim, aqui, ó. Organização política do litoral. Então, nós vamos falar quem é que governava o Brasil no início, na metade do século XVI, tá bom? Política no período colonial. No período colonial. Hoje é república, então nós vamos falar do Brasil colonial. Então façam a leitura, pessoal, para amanhã vocês chegar aqui, ó, Tinino, página 26, página 27, Capitanias Hereditárias, amanhã, e nós vamos fechar com as nossas atividades, tá? Que na semana que vem nós já vamos iniciar, ó, o comércio atlântico com os de escravizados. Aí é uma aula triste, tio. Fica até triste nessas aulas. Ok? Pessoal, perguntas? Nosso tempo estourou. Perguntas? Já tinha hora de almoçar?
Tá, assistir você tá o com jogo fome ontem? também. Pessoal, um abraço. Até amanhã, tá bom? Beijo Leite, na bunda, até segunda. até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Falou, Tchau. falou. Tchau.